Olá, pessoal. Nós estamos no Bate-Papo da Construção e hoje nós vamos falar sobre impressão 3D na construção civil. Esse episódio é um oferecimento Grupo RS, Sebrae, NCTech, integrando iniciativas e gerando negócios. Sou Cláudio Ferreira, arquiteto e urbanista. Estou com meus convidados aqui. Gostaria que eles se apresentassem. Sejam bem-vindos. Isa. Obrigada por estar aqui de novo. Eu sou Isadora Risse, arquiteta. Antônio, por favor. Eu sou Antônio Carlos, sou engenheiro, sou professor universitário. Camila. Olá a todos, espero que vocês estejam todos muito bem. Eu sou a Camila, eu sou professora, também sou engenheira e eu represento a FAMEF, que é a Faculdade Metropolitana de Franca. Obrigado por estar aqui no Bate-Papo da Construção. E afinal, o que é impressão 3D, engenheiros? Bom, quando a gente fala de impressão tridimensional, nós estamos falando especificamente de um dos métodos de manufatura aditiva, que hoje em dia é um dos nomes mais utilizados pelas pessoas que trabalham especificamente com essa área. Quando nós falamos de impressão tridimensional ou de manufatura aditiva ou qualquer coisa relacionada a isso, nós estamos falando especificamente de uma técnica de construção que envolve a construção de objetos independentemente do tamanho, então independentemente de serem coisas pequenas ou coisas grandes, através de camadas, né? Então a ideia é que você faça a deposição de materiais em camadas sucessivas e a partir dessa deposição de camadas que podem ser de plástico derretido, podem ser de concreto ou de quaisquer outros materiais que nós estejamos trabalhando, você consegue então construir, né, e formar em um objeto através desse tipo de técnica. Legal. E a sua área de atuação, né, com a impressão 3D, você atua fazendo mais o que na prática com a impressão 3D? Eu trabalho com impressão 3D desde 2016, desde o meu primeiro projeto de iniciação científica na faculdade, e desde então eu venho estudando várias coisas diferentes. Eu estudo essencialmente comportamento mecânico dos polímeros, que é em essência, né, o quanto um polímero aguenta, qual é a resistência, qual é a força máxima que ele resiste antes dele se quebrar. E também eu estudo a questão dos modelos tridimensionais em aplicações educacionais, né? Então, eu também estudo essa questão das impressoras 3D para construção de maquetes, modelos didáticos ou outras coisas relacionadas a isso. Ótimo. Antônio Carlos, você é engenheiro, então você gosta de aplicar também um pouco do 3D, né? Da impressão 3D. Até assim, eu fico muito feliz, né, satisfeito, porque a Camila foi minha aluna e ela iniciou os trabalhos, né, de pesquisa com impressão 3D, que foi eu que fui o orientador, né, o responsável. Sim. É muito bonito como tudo começa, né? Começa com um hobby, com uma curiosidade da minha parte, e é uma união, uma simbiose onde dois seres, né, um quer ajudar o outro. E aí eu propus para a Camila, que estava fazendo engenharia mecânica na época, para a gente estudar a resistência mecânica, o comportamento desses plásticos que são submetidos a essa extrusão. A Camila continuou seus trabalhos aí, e eu continuei também. E hoje eu trabalho com a aplicação da impressão 3D para biomaterial. Então, já voltado à área biológica. Então, nós já temos esses materiais voltados à área biológica. Mas falando especificamente na construção civil, né, a engenharia civil no Brasil é tudo muito novo. Nós temos uma casa que foi impressa no Rio Grande do Norte em 2020 por um grupo de alunos, e a ideia foi experimental. Mas, na verdade, se a gente estudar pensando já em planeta, né? Nós temos na França um casal que mudou para a primeira casa impressa em 3D em 2018. Então é claro que nós temos um delay aí, o Brasil tá chegando lá. Mas é uma técnica que vem para ficar. Quando você fala assim que a casa é impressa, como que é isso, assim, para a gente ter mais noção? Como que funciona esse processo? Desde a marcação
da planta, da parte Eu faço baixa... o projeto do jeito que eu quiser. Sim. Ou tem alguma relação com o projeto modular? Não tem nada a ver. Isso que é o sensacional na impressão 3D na engenharia civil. As formas são livres. Então, para a arquitetura, então, eu consigo ter a forma que você imaginar. Para uma construção tradicional, eu fico meio preso no formato do bloco, do tijolo. E aí eu vou tentando fazer com que aquela forma vai ganhando graças à massa, enchimento. No caso da impressão 3D, já sai pronto. Então, se eu quero ter cantos arredondados, eles já ficam já arredondados. Existem muitas vantagens na impressão 3D na engenharia civil. Muitas vezes a gente pensa só no tempo. Consigo fazer a casa mais rápido. É verdade. Mas diminui, tem um lado de sustentabilidade. Então, a quantidade de material que vai para caçamba é quase zero. O desperdício é quase nulo. Tem um lado negativo, porque socialmente eu vou diminuir a quantidade de operário. Essa casa, por exemplo, na França, seria normalmente com 5 pedreiros, foram feitos com 2. Entendi. Então, Mas eu te dou a planta e aí... Desde marcar o terreno, a parte baixa dela, a gente consegue fazer a projeção dela já para ter uma ideia do volume, que na arquitetura muitos clientes têm essa dificuldade de entender se vai caber uma cama. Não vai caber uma cama. Então, com a impressão 3D, nós podemos fazer as maquetes. Isso já é feito faz muito tempo, as maquetes. Uma casinha de boneca, mas de verdade, naquela proporcionalidade, na escala. Então, você pode mobiliar a casa e ter já a ideia. Mas pensando em concreto, eu consigo ter conforto térmico, acústico, além de formas livres. Que as paredes, elas são duplas, eu consigo fazer isolamento térmico entre elas. O ar ali, né? Sim. Isso. E qual que é o prazo disso, assim? Então, o que eu tenho, né, de pesquisa, tem casa que é assim, 24 horas. Mas quando a gente fala 24 horas uma casa, calma lá. Sem Porque os aí acabamentos. esse 3D seriam assim, as paredes e tal. Isso. Os Sim. acabamentos Não, os continuam... acabamentos não. Seria a construção das paredes mesmo, que vão formar a residência. Essa casa na França, que foi feito em 18 de julho de 2018, o casal mudou para ela, 95 metros quadrados, foram feitas em 54 horas, levantou a alvenaria, que a gente fala, né? Mais 4 meses para colocar o revestimento. Então, em 4 meses, estava pronta uma casa de 95 metros quadrados, a um custo, na época, de $230 mil, que é mais ou menos 900 a 1 milhão de reais hoje. Depende do dólar do dia. E a economia não é tão assim significativa. Precisa deixar bem claro isso na impressão 3D. Na engenharia Agora, civil. né? A tecnologia. Porque por conta da demanda, né? 20% da economia está se estimando chegar a 30%. Mas assim, eu vislumbro com isso, porque eu estou na área, né? Estou construindo há quase 3 décadas. E eu me lembro quando nós tiramos a tubulação de cobre de aquecimento da casa e colocou o CPVC. Eu fui reticente, eu olhei e falei assim, mas não vamos tirar os tubos de metal e colocar de plástico? Mas vai aguentar água quente que chega a 80, 90 graus Celsius? E hoje não se fala mais em tubo de cobre. Então, assim, aos pouquinhos vai chegando. Eu sempre falo para meus alunos, meu primeiro TCC foi datilografado. Ninguém nem sabe o que é uma máquina de escrever hoje. Curso de datilografia. Curso de datilografia. Eu fiz aqui na estação Escola Alvorada, se não me engano. Pode fazer propaganda. Não existe mais a escola de datilografia Alvorada na estação. Creio que ninguém vai querer fazer. Mas eu, como engenheiro, como construtor, nesse momento, nós estamos tendo um problema, depois da pandemia, com mão de obra. Não está tão fácil assim, tão simples assim. Nós não estamos tocando mais obras por falta de mão de obra especializada. Isso é verdade. Então, é engraçado isso, porque a demanda, a construção civil não parou na pandemia, graças a Deus.
Isso gerou na economia um movimento. Mas a mão de obra. Parece que nós estamos chegando... Aqui a gente escuta falar, Estados Unidos, Japão, mão de obra para jardineiro, pedreiro, não tem. Nós estamos chegando nisso já. Algumas mãos de obras na construção civil já está ficando difícil. Então eu vislumbro isso. Por isso que a construção tem que ser a indústria da construção civil. Parabéns. Exatamente. Fazer jus ao nome. Né? Tem uma outra limitação que eu também acho importante citar, que é a questão do dimensionamento das residências, que são feitas com 3D. Porque quando você fala de uma casa ou de qualquer coisa que vai ser feita com impressão 3D, você vai ter um objeto que vai crescer dentro de um espaço onde você vai ter um braço de manipulação ali ou alguma coisa desse tipo. Então, grande parte das impressoras que constroem residências, que são impressoras experimentais ou coisas desse tipo, são impressoras que funcionam com um sistema que é muito semelhante a uma ponte rolante de indústria, né? Então, você tem como se fosse uma caixinha, né? Em cima você tem uma guia que leva um braço robótico e esse braço vai fazendo, então, a deposição desse material de concreto, de polímero, camada por camada, até ele formar as paredes. Então, apesar de você ter a questão da forma livre, né, de você conseguir fazer a forma que você quer, você acaba ficando restrito ali ao espaço de atuação daquela máquina. ponte, daquele equipamento, né? Então, quando você fala, por exemplo, em fazer um prédio usando impressão 3D, imagine o tamanho do equipamento que você precisaria para fazer isso. Existem algumas outras tecnologias, né, que funcionam, por exemplo, como se fosse uma mãozinha apoiada no centro, que se move circularmente ao redor. Então, ela construiria a casa como se ela estivesse no centro e vai construindo do lado de fora. Mas ainda assim você fica restrito à questão do alcance desse braço, porque se ele está muito longe, carregando muito peso, tem o torque, ele tomba, né? Então a gente não consegue fazer coisas muito grandes ainda, justamente por conta dessa questão da limitação dos equipamentos, por enquanto, né? Tem muita gente estudando isso, e eu tenho certeza que em breve vão aparecer outras coisas mais interessantes para a gente ver por aí. O Antônio Carlos falou, né, a respeito das maquetes, né? A gente, enquanto arquiteto, trabalha muito nessa questão de volumetria e tal. E é interessante, né? A pessoa pegar mesmo, ver, até fazer prédios. Investimento. O que ele teria que fazer, o escritório de arquitetura, né, para fazer as impressões 3D no escritório, né? Dessas maquetes. Isso é possível ou não? É um material muito... Tranquilo, isso é bem possível. Hoje em dia você consegue comprar uma impressora 3D de boa qualidade, assim, em torno de R$1.500 a R$2.000, você já consegue fazer um investimento num equipamento que vai te dar uma boa precisão e uma boa qualidade. Existem equipamentos mais baratos, mas já estou pensando num equipamento que vai fazer uma coisa, então, que vai ser Nossa, mas eu achei para um barato cliente. até, assim, né? E assim, você vai ter o gasto de material, que você pode trabalhar com, geralmente, né, essas impressoras trabalham com polímero em forma de filamento. Em torno aí de R$170 o quilo, R$100 o quilo, dependendo do material que você vai usar, né, para o seu equipamento. E um quilo é muita E um quilo coisa. é muita coisa, dá para fazer muita peça. Porque as peças, a gente menciona elas em poucas gramas. Sim. Né? Então, a peça ela não é maciça. Esse foi até um dos trabalhos que a Camila está se especializando. Então, ela tem uma estrutura interna, uma treliça, né? Então, nós temos ganho de tempo, né? Material, economia, e ao mesmo tempo, a ideia da resistência mecânica. Nós conseguimos uma resistência, dependendo qual que é aquela função daquela peça. Sim. Essa, por exemplo, eu fiz para pendurar meus skates, para colocar a rodinha do skate. Então, eu sou um skatista, então, conforme o tamanho da rodinha, eu faço o suporte da rodinha do skate. Sim. Então, não somente peças que tenham finalidade estética, Sim. mas finalidades realmente funcionais mesmo. Sim, com certeza. E ela tem um limite, né, de tamanho. E você, dependendo, quer dizer, é um material só, né? Você pode colar ou você cria encaixes? Por exemplo, você vai fazer uma parede de um prédio. A peça. Pode ser do jeito que você quiser. Se você falar assim, eu quero fazer um encaixe. Aí o que você precisa é o trabalho de você fazer um encaixe no modelo tridimensional. Por quê? O que as pessoas que trabalham como hobbyistas, né, vamos falar assim, quem compra uma impressora 3D para trabalhar como hobby ou coisa desse tipo, geralmente se depara,
é a questão da modelagem tridimensional. Para o pessoal da arquitetura, isso não costuma ser um problema, porque eles já trabalham com modelagem 3D, né? Sim. Então, vamos falar, a parte mais complexa já estaria resolvida. Então, você vai fazer você pode tanto optar por fazer um encaixe na peça, como se fosse um Lego, né? E aí você mesmo já vai encaixando e deixa pronto. Mas existem algumas pessoas que acabam optando por colar as peças. E também tá tudo certo, também funciona. Ou, geralmente o acabamento com encaixe, particularmente, acho que fica mais bonito, né? Esteticamente mais visível. Porque a cola pode vazar, pode ficar um pouquinho torto. Mas é bem tranquilo mesmo. E aí você consegue, por exemplo, fazer todas as peças brancas e pintar depois se você quiser. Consegue dar acabamento. Consegue passar acetona nas peças, dependendo do material, ele fica brilhoso, como se fosse uma peça de 1,99 mesmo, sabe aquele plástico brilhoso, igual bonito? esse capacete aqui, ó. Igual o capacete, você consegue dar acabamento, Como então ela fica vem, bem bonito. como ela vem fazendo camadas, né? Seja com casa, com concreto, ou seja, com polímero, tanto faz, o princípio é o mesmo. Então ela vem depositando camada por camada e ela vem subindo essa cabeça de extrusão, a maioria delas, existe o inverso também. E esse volume, né, que a Camila muito bem considerou, é que limita, por exemplo, a altura da casa ou a altura da peça. No caso de peças, nós temos programas específicos que nós conseguimos cortar e nós imprimimos um pedaço, depois o outro e podemos colar ou fazer um encaixe. encaixe. Então, não teríamos problema com relação a isso se fosse fazer um edifício, uma maquete de um edifício. Mas esse 3D, como que é? Assim, seria maquete normal ou eu tenho que pensar nessas partes, né? E o programa, né, que faz isso? Vocês É o nosso mesmo, o Revit, o BIM? Você consegue fazer essa conversa, essa linguagem, conseguimos converter uma coisa na outra. É porque, na verdade, existe um software que fica aí no meio do caminho. Então, você tem o modelo tridimensional, e entre o modelo tridimensional lá no software com o qual vocês já trabalham, né, dentro da arquitetura, e a impressora 3D, ainda tem um aqui no meio, que é o que a gente chama de fatiador. O fatiador vai ser o responsável por mostrar se a peça realmente vai caber dentro da impressora ou não, mostrar qual que é o volume, você faz esses trabalhos de densidade para você ver como que você quer a estrutura interna, se você quer maciça, se você não quer. Quanto tempo vai demorar para imprimir? Quanto tempo, os fatiadores já dão um tempo e a quantidade de material que você vai gastar, então você já consegue fazer um custo antecipado para você passar para um cliente, por exemplo. Tipo, você quer que eu construa uma maquete? Vai custar tanto, né? Porque você já consegue fazer uma previsão disso. E aí o que você faz você exporta isso, né, desses softwares de modelo tridimensional em um formato específico, que geralmente é o que a gente chama de STL, que é quando você faz uma divisão daquele seu objeto em várias figuras geométricas bem pequenininhas, e aí esse fatiador vai ler esse formato, vai entender essas figuras geométricas e vai transformar isso nos caminhos que a impressora vai percorrer, né? Então, na verdade, a impressora é uma máquina de comando CNC, igual outras máquinas convencionais, igual a cortadora laser, né? Então, ela trabalha com isso, mas tem esse software, então, no meio do caminho. E esses softwares, que são os fatiadores que nós chamamos, os melhores são gratuitos, né? Os melhores são livres. Tem essa característica também. Tem esse incentivo. As pessoas que trabalham com impressão 3D, que se consideram, assim, uma comunidade maker, é uma comunidade muito colaborativa. Então, você consegue achar muita informação de qualidade na internet. E os melhores softwares são softwares abertos. Você consegue, inclusive, modificar eles no seu próprio computador, se você quiser. E você tem material transparente? Por exemplo, na casa, você quer fazer o telhado transparente ali, protegido, para você ver o ambiente interno. O céu é o limite. Você tem material que é igual... É uma borracha, ele é mole. Sabe aqueles chinelos, material de chinelo, molinho? Sim. Dá para fazer daquele jeito. Você tem... material que lembra o mesmo material de um para-choque de automóvel. São siglas, são palavrões enormes, os polímeros, né? Então a gente resume em sigla. Então tem o PLA, né? Por exemplo, existe o diamido. O PLA é diamido, então, tem mas o outro que também é muito usado. O ABS, que é a base de petróleo. A base de petróleo. Tem o PETG, tem o... É o PETG, que é o E a cor é de acordo com a cor que você comprou do material? Ou a impressora, ela não
Não tem cor. Também eu já ia querer demais. Existem impressoras que fazem isso. Eu vi recentemente numa feira uma impressora que trabalhava com material na forma de resina. E a impressora colocava o material transparente, coisa mais linda do universo. Colocava o material transparente e tinha um tanque RGB. Então ela já ia misturando as cores. Pigmentando a resina, né? E aí a peça já saía com a cor certinha. Então, onde era transparente, onde era vermelho, vermelho. Só que uma impressora dessa é um investimento aí que tá, assim, em torno das 4 casas, sabe? É um investimento bem alto, porque realmente é uma tecnologia muito nova. Então, para quem tá começando, geralmente é a cor do filamento mesmo. Outra coisa, a gente vê que essas peças assim, elas são mais lisas, né? Pensando na arquitetura de novo, né? Um prédio histórico, tipo a catedral. Dá para você passar as imagens e sair com todos aqueles detalhes? Ou não? Ela é restrita a mais superfície? Perfeito. Fica parecendo uma foto. Perfeito. A perfeição dos detalhes é coisa assim... eu não canso de... Há anos e anos que eu trabalho com impressão 3D, eu ainda fico namorando a impressora, trabalhando, se deixar eu fico igual... Sabe aquela televisão de cachorro, que é o frango, que fica girando assim, os cachorros assim? Não sei quem inventou esse termo, televisão de cachorro. Então, eu ainda me pego como uma criança, eu fico vendo a impressora trabalhar e eu admiro. Eu falo assim, que coisa linda. É uma obra de arte sendo construída na sua frente, você fala, é perfeito. Então você tem o bloco ali, o 3D, pronto, ela vai... Vale a pena comentar, muito embora não é nosso foco aqui, mas, por exemplo, minha esposa é dentista. A odontologia já usa e abusa da impressora 3D há anos. Então você não tem mais o protético que faz o molde. Não, você já tem em Franca quem gera em 3D, certo? A arcada dentária do seu paciente. Isso já é velho em Franca. Ele vai ler uma imagem. Você digitaliza a arcada dentária do seu cliente, é um scanner, certo? Manda para a empresa, que tem, caso você não tenha, que imprime, manda para você, você estuda ali que você precisa, aí já na minha área, né? Minha esposa que entende isso. É muito legal. Você estuda o que você vai ter que corrigir na arcada dentária do seu paciente. Franca já tem isso faz tempo. A construção civil, toda mudança gera... tem essa resistência, isso é a natureza humana. Sim. E também porque a gente está falando de uma escala muito maior, né? Assim. Então é igual o carro elétrico, né? Que tá nesse momento de transição. A gente olha, você entre aspas escuta um carro elétrico passando, porque na verdade você nem escuta, você olha, eu tenho um vizinho que tem, e meu passatempo é olhar para ele saindo. Mas eu morei aqui na estação há muitos anos, e o primeiro portão de garagem automático que eu vi foi um vizinho meu, e o menino corria na Avenida Santos Dumont para ver ele acionando e o portão abrindo. E eu ficava olhando. Falei assim, gente, o portão abre de longe. E isso foi alguns anos atrás, não faz muito tempo não. Algumas décadas. Por que eu estou ilustrando dessa maneira? Então, assim como a automação chegou nas residências, assim como chegou a impressão 3D na odonto, inevitavelmente ela vai chegar na engenharia civil. Esses nichos de mercado são interessantes, porque quem enxerga eles primeiro bebe água limpa, que é igual fotovoltaico. Que fotovoltaico hoje, assim, todo mundo está instalando, todo mundo está colocando, mas esses dias eu vi uma empresa brasileira que construiu um drone que lava a placa, porque tem um grande problema. Por que eu estou citando isso? São ideias, são criatividades para resolver problema. Então a impressão 3D, ela vem para resolver alguns problemas da construção civil, que de fato nós temos. Porque algumas... a arquitetura que dá a beleza na final do trabalho. Mas um azulejista, o que vai assentar esse porcelanato, essa pedra, ele tem que ser hoje um artista, um artesão, para fazer esses 45 graus, para esconder detalhes. A impressão 3D ela vai permitir coisas que a gente... nós vamos ficar sem graça de como que a gente fazia e como que vai fazer agora. Ela vai permitir soluções de problemas de maneira tão simples,
como é hoje o celular para nós. E como que é a fundação de um projeto? Não, isso ainda, a base, o solo, a impressão ainda não consegue mexer. Mas é Então, radier ou é uma... cada situação geológica, cada solo exige Entendi. sua necessidade. Mas, no geral, é uma estrutura mais leve. Sim, Sim. sim. A sobrecarga na estrutura, quando se faz o cálculo, obviamente, eu não tenho ferragem. Pronto. Eu não tenho ferragem. A impressão 3D lembra um confeiteiro enfeitando um bolo. Uhum. Pronto. Acho que agora eu consegui me expressar melhor. Eu estou enfeitando um bolo, passando um glacê. E essa estrutura, ela vai, por reação química, né, o cimento vai solidificando e ela se mantém. É claro que a Camila muito bem ponderou que nós ainda temos um limite, Uhum. mas com o De área avanço, e pavimento. você vê, a engenharia mecânica faz a máquina, Sim. a civil vai usar a máquina. Então, nós dependemos do engenheiro mecânico otimizar essa máquina que vai permitir fazer mais andares. A China já fez uma com 3 pavimentos. Só podia ser chinês. E é interessante também que eu vejo a impressão 3D para fazer testes, né? Você usar essa tecnologia para testar algumas peças, algumas simulações, né? De encaixe, né? Então eu acho que ela deve ser usada bastante nessa situação. Na verdade, ela foi criada para isso. Né? Se você pega a história da impressão 3D, das primeiras impressoras, o que acontecia é que as empresas elas ficavam muito frustradas com o processo de fabricação de objetos poliméricos na época, porque entre você fazer o desenho de um protótipo, por exemplo, de um vidro de perfume, e você ter de fato o vidro na sua mão ali, o formato bonitinho, o recipiente, isso demorava de 3 a 4 meses. Então era um processo muito extenso, né? Demorava muito a maneira tradicional de se trabalhar com isso, porque isso exigia molde, isso exigia material, custo. Então você faz, imagina, você demora 4 meses para pegar o protótipo, você olha e fala, Não ficou. não gostei. Então, os primeiros pesquisadores na área de impressão 3D, né, que tem um nome que se destaca, que é o Chuck Hull, que é o dono hoje de uma das principais empresas do segmento, ele começou a trabalhar com a ideia de depositar polímeros camadas por camada, né? Então, na verdade, ele fez isso com resina. Então, a ideia dele foi colocar um tanque de resina fotopolimerizável, você joga a luz fazendo um caminho ali dentro, a resina solidifica, você desloca um pouquinho e faz mais uma camada. E isso foi criado justamente por causa da frustração com o tempo. Então, durante muito tempo, a impressão 3D foi chamada de prototipagem rápida justamente porque era um método só para fabricação de protótipos. O problema é que as pessoas... Problema não, né? A vantagem, a maravilhosidade é que as pessoas começaram a perceber que dava para fazer muito mais coisas do que protótipos. E aí, se eu não me engano, foi no ano de 2013 ou 2014, a patente dessas impressoras de filamento caiu, né? Porque a empresa que criou isso alguns anos depois patenteou, essa patente caiu, então todo mundo pode usar a tecnologia. Quando a gente vê o boom, né? Quando começa a aparecer muita impressora 3D, muitos fabricantes, é quando começa a se falar de impressora para ter em casa e coisas desse tipo, né? Então, se você começar a perceber, né? Quando começa a surgir essa ideia de, vamos fazer coisas de 3D, tá ali em torno de 2013, 2014, porque é justamente quando a tecnologia ficou mais acessível, né? Porque as pessoas podem fabricar os equipamentos. E o primeiro passo para a pessoa que quer um hobby, quer começar a trabalhar com 3D? Aprender modelagem tridimensional. Eu acho que é a parte mais importante de todas. Você sabe, Camila, que eu falaria um outro detalhe. A pessoa precisa ter paciência. Paciência. Porque no começo, Camila, me corrija, é frustrante. Quando você perde uma peça dessa pronta, que beleza. Mas assim como o papel na impressora, ele enrosca, ele engaveta ali, e você tira aquela folha, desliga a impressora, tira a folha e manda imprimir de novo. Isso existe na impressão 3D. Sim, muito comum. Fica lá cheio de peças. Tá com 80% da peça, de repente, material engastar e para de sair. Você fica olhando assim e fala, por quê? Ela num dado momento, coisas da natureza. Lady Murphy. A sala da impressora 3D assim, é como se eu tivesse uma criança, vou exagerar aqui na analogia, uma criança no berço, e eu não posso ter uma série de coisas que atrapalham ela. Por exemplo, um ar-condicionado.
Não pode ter É? ar-condicionado. Eu não posso ter vibração mecânica. Ela não pode sair do ponto zero, porque nós temos 3D. Então, se a agulha dela perder o ponto, ela continua fazendo a peça com deslocamento num eixo. Aí a peça fica metade assim, metade pra cá. Aí você fica olhando e fala, gente, mas Então, por que isso aconteceu? É um problema às de vezes, referenciamento. Eu sempre falo que você tem que... Não é tão simples assim. Não, você tem que acertar, né? O eixo prumo ali. Não é para desanimar. O que eu quis dizer é o seguinte, no começo, o que tem que ter? Paciência. Sim, paciência. Como tudo na vida. Como tudo na vida, o processo de aprendizagem, aprender. ele demanda tempo, demanda paciência, Os primeiros projetos esforço. da Camila, ela ficava pagiando a impressora 3D, fazendo umas pecinhas, e ela ficava horas, e ela literalmente quase deve ter dormido no laboratório. Nossa, eu imaginava o contrário, você deixava lá e... Ia fazer outra coisa e adiantou minha vida. Né? Pode, mas não deve. Porque, por exemplo, se o material, por qualquer motivo, tiver alguma impureza ali dentro e, por exemplo, entupir um dos canais de passagem do material. As impressoras mais acessíveis não têm tantos sensores, elas não vão perceber que tem alguma coisa errada. Ela vai continuar mandando o material e o material não vai sair. Você pode estourar o cabeçote da impressora. Né? Eu já tive que trocar uma vez de uma impressora. Isso aconteceu. Então, assim... o ideal é você não deixar ela trabalhando sozinha por muitas horas. As primeiras peças que eu fiz, eu me lembro claramente do segurança da faculdade na época, ele batendo na porta do laboratório, né? Ele olhou pra mim e falou assim, Camila, você tá terminando? Eu preciso de mais 20 minutos. Aí ele olhou pra mim assim, é que eu preciso fechar a faculdade pro Natal. Sabe assim, era tipo dia 22, 23 de dezembro. Então, as primeiras peças, quando você começa, até você entender o que influencia, o que não influencia, como você quer a qualidade das suas peças, porque a impressora é regulável. Você vai trabalhar no software para a peça sair do jeito que você quer. Então, até você conseguir chegar naquele ponto, né, demanda tempo. Então, assim, você precisa saber um pouco de modelagem tridimensional, porque a impressora depende de um modelo 3D. Se você não tem um modelo 3D, você não... Vai ter uma peça 3D. Você não vai ter uma peça tridimensional, né? Então, você precisa saber um pouco de modelagem 3D para você ter o que construir, né, de fato. E depois assentar com a sua impressora e entender a sua impressora, né? Porque tem algumas variações de equipamento para equipamento. E o que funciona em um não funciona no outro. E aí Mas hoje, como diz meu filho mais novo, pode ir no YouTube. Pode ir no YouTube. Que tem tudo. É impressionante. Já tem empresas que vendem a impressora e o curso para ajudar. Já tem esse... tem bem casado. Quem enxergou esse nicho aí de mercado. Mas não é um grande desafio, não. Não, o processo de construção é simples. É só as primeiras vezes você não pode se frustrar. Você tem que ter força de vontade. Porque depois que você acerta a primeira vez, aí é só ser feliz. Assim, profissionalmente, igual um dentista... não vai perder tempo em imprimir, ele vai terceirizar uma empresa que imprime para ele. Já tem isso em Franca. Então, na arquitetura, tenho certeza que já deve ter colegas que estão terceirizando esse serviço. Agora, como um estudo do volume, como um hobby, é muito interessante. Para solucionar problemas do dia a dia. Como a Camila diz, tem grupos na internet aí que disponibilizam os projetos, são abertos. É impressionante. Joia. Pessoal, a gente vai ter que encerrar. Mas eu deixo aberto as portas aqui do Bate-Papo da Construção para a gente interagir mais e, quem sabe, já um protótipo da construção civil em Franca, né? Para a gente fomentar mais, tá? Com certeza. Obrigado pela presença de vocês. Sejam sempre bem-vindos. Obrigada, aqui, Claudinha. Tá? Obrigada. Obrigado a todos que estiveram conosco e permaneçam com a gente nas redes sociais. Obrigado. Esse episódio é um oferecimento Grupo RS, Sebrae, NCTech, integrando iniciativas e gerando negócios.